Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Milton Albanês, eu vou ministrar um curso bíblico para vocês. Esse guia de estudo bíblico chama Ouvindo a Voz de Deus, tá ok? Então, para a gente começar, primeiro eu quero fazer alguns adendos. Esse curso que eu vou estar ministrando sobre a Palavra de Deus, ele é de forma gratuita, vai ficar aqui no nosso canal Examinar as Escrituras, aqui no YouTube. Vou estar postando também nas redes sociais pessoais minhas também. E o intuito desse curso é levantar a curiosidade para que você possa estar buscando a Deus, para que você possa estar estudando a palavra de Deus. Esse é o intuito principal desse curso. Se você perceber algum barulho, alguma coisa, né? Isso aqui não é um estúdio de gravação, tá? Eu faço esse trabalho voluntário em casa, da pregação do Evangelho. Então é possível que você vai escutar barulho da vizinhança e não é nada assim estritamente profissional, que é gasto rio de dinheiro para poder produzir, mas de uma forma bem simples com o celular. Então, de bom coração e tentando fazer a vontade de Deus, que ele diz, né? Ide fazer discípulos. Então, esse é o intuito também. Então, antes de começar aqui o estudo bíblico, eu peço que você feche seus olhos e nós vamos elevar uma oração de súplica e agradecimento a Deus para que a gente possa estar estudando a palavra dele. Que antes de estudar nós precisamos pedir a guia dele, já que nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, não é verdade? Então feche seus olhos e vamos fazer uma oração, uma breve oração. Oremos. Querido Pai que habita no céu, no nome do teu amado Filho Jesus, queremos rogar-te, Senhor, a sua santa e gloriosa presença aqui no estudo da tua palavra, para que, através do seu Santo Espírito que o Senhor deixou, que é o nosso guia, o nosso consolador, que nos guiaria em toda a verdade, que é a tua palavra, que o Senhor possa nos inspirar pelo teu Santo Espírito, que o Senhor possa esclarecer a nossa mente, que o Senhor possa dar a luz da sua palavra e retirar todas as trevas da nossa mente, toda a ignorância a respeito da tua palavra, a respeito da salvação, a respeito de ti, Senhor. Então que a partir desse momento o homem se cale e que o Senhor possa falar ao nosso coração através do estudo e do exame da tua palavra. Queremos agradecer também, principalmente agradecer porque o Senhor nos dá a vida, nos dá a saúde, nos dá o alimento, nos dá o dia de 24 horas para todo dia a gente se recomeçar e fazer novamente, e pela oportunidade de estar aqui estudando a sua palavra. Te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então o guia de estudo é ouvindo a voz de Deus. Vamos dar início aqui, tá bom? Eu vou tentar colocar os textos bíblicos aqui no próprio celular. Não é muito fácil, mas eu vou tentar fazer isso para facilitar para você. Mas é importante isso para facilitar, para às vezes existe alguma pessoa que não possa ter a Bíblia, né? Embora seja o livro mais traduzido no mundo, mas pode ser que alguém não tenha a Bíblia. Então, se você não tem, eu vou tentar colocar aqui, tá bom? Mas todavia eu vou estar lendo também, se for o caso. Às vezes a pessoa não enxerga, pode estar ouvindo também a palavra de Deus, não é? Então vamos lá, o primeiro estudo é sobre a Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra de Deus. Através da Bíblia, blasfemos tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos, adúlteros tornam-se puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial assim? De onde vem seu poder? Que valor ela tem para o homem atual? A Bíblia ela vem do grego biblion, que significa livros. É sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus. Informações sobre a Bíblia. Ela contém 66 livros, dentre eles 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 40 autores que durante 1600 anos escreveram a Bíblia em línguas nas quais as originais são hebraico, aramaico e grego.
contém 1189 versículos. Contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. Livro mais vendido no mundo, traduzido para 2.403 línguas diferentes. Se você pegar lá o livro na Bíblia, chama 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos dar uma olhada lá. 3,16. É aqui que eu falei para você que não é muito fácil, porque ele vira tudo aqui, às vezes sai dessa posição. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, aqui no versículo 16, fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Presta bem atenção, porque hoje em dia tem diversas correntes de cristãos que diz servir a Cristo e diz que só o Novo Testamento vale. Embora às vezes pega para validar o dízimo, não estou dizendo que o dízimo não vale, mas ele pega o Antigo Testamento para validar o dízimo, ou pega textos do Antigo Testamento para pregar a palavra, mas mesmo assim eles dizem que o Antigo Testamento não vale, é como se rasgasse o Antigo e não vale. Mas os apóstolos, né, 2 Timóteo, está dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então isso aqui é para você pensar. Se alguém está falando para você que não vale mais, pare e pense nisso. Então, para que ela serve também? Né? Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, esse é o que a palavra de Deus aí nos ensina. Isso é para que ela serve. Você vê que toda vez que eu faço isso, eu fico de ponta cabeça. Né? É complicado por causa disso. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Primeira pergunta, então, do estudo é: como Jesus considerava a Bíblia? João 17:17. Para não ficar virando a minha imagem, eu sei que é ruim, eu vou... a imagem vira. Bom, eu vou deixar esse estudo assim, e depois qualquer coisa você coloca no comentário. Vamos procurar o Evangelho de João 17, capítulo, versículo 17. Então, o versículo 17 fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra, o que a palavra de Deus é? É a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então aqui ela repete, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então Jesus considerava a palavra de Deus a verdade. A segunda pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos lá. Vamos ver qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia. Atos capítulo 8. Bom, devido estar muito complicado,
Bom, pessoal, como minha imagem fica virando, então eu vou ler na Bíblia mesmo aqui, que fica muito mais fácil, tá? Então vamos lá para o livro de Atos. Vamos no modo antigo. Livro de Atos, capítulo 8. Versículo 26. 8:26. Que vai contar a história de Filipe e o tesoureiro etíope. Na minha Bíblia, a versão dela é Scofield e ela está na página 1004. Se você estiver acompanhando, a minha fica na página 1004, tá bom? Então, Atos do Apóstolo, capítulo 8, versículo 26 a 31. A história lê assim, para a gente responder, né, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia que necessita para entendê-la. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai-te para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar dessa escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Essa parte aqui está no livro de Isaías. Tá? Eu li até o 32, para você ver que lá em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? E tem pessoas que falam que não, que o Antigo Testamento não vale mais nada. Então aqui está citando o Atos dos Apóstolos, né? Depois Jesus morreu, os Atos dos Apóstolos estão citando o Antigo Testamento, que seria na verdade a continuação, né? Antigo e Novo Testamento é só uma continuação da história, né? Antigo e Novo é a aliança, né? Que antes era o cordeiro que sacrificava, mas teria que vir o verdadeiro cordeiro, que era Jesus Cristo, né? Que como sacrifício, como o pecado entrou por um homem, então para a remissão do pecado um homem teria que morrer, né? E morreu o próprio Deus, Cristo Jesus, em nosso lugar para nos salvar. Então essa só é essa a diferença. Mas vamos lá, né? Então qual que é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Você vê que aqui o pessoal lá os etíopes, né? Os etíopes eles vinham para Jerusalém adorar a Deus. E esse Felipe, que ele era um mordomo-mor dessa rainha etíope, e ele estava lendo uma parte de Isaías, que foi essa que a gente leu aqui, só que ele não entendia, não conseguia compreender. Então, a situação de muitos que estudam a Bíblia, né? Eles estudam e não entendem. Você vê esse etíope estava estudando e não conseguia compreender. E o que ele necessitava, né, para entendê-la? Então, Deus, através do seu Santo Espírito, que ele deixou para guiar toda a humanidade, né, a Cristo Jesus, que era o Consolador, né, que está lá no livro de João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, e etc. Então, Deus disse que mandaria um Consolador, e é o Espírito Santo. E aí, o que o Espírito Santo faz nesse momento? Ele pega Felipe, né? Desculpa, eu só confundi aqui. Eu falei que Felipe era o mordomo, Felipe não é mordomo, Felipe era o servo de Deus. Esse mordomo aqui, esse eunuco, era, tipo, não está falando o nome dele aqui. O Felipe, através do Espírito Santo, o Espírito Santo foi lá, pegou Felipe e falou: Felipe, pega e vai para esse local, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta, né? É nesse caminho que está deserto. Então, lá vai ter alguém que Deus queria falar com ele. Então, Deus guia as pessoas para aquelas pessoas que estão interessadas em aprender, em estudar a Bíblia, em estudar a palavra de Deus. E você é uma delas. Você está interessado, você está aqui,
nesse canal, vendo esse estudo, você está interessado, você pediu a Deus, você clamou a Deus para que alguém fizesse você compreender a palavra de Deus, porque você sozinho não estava conseguindo. Então Deus, através do Espírito Santo, como fez com Felipe, está fazendo comigo agora, vai ser um instrumento para poder ajudar você a compreender melhor. Então Felipe vai lá e aí ele questiona, o Felipe, né, questiona ele, entendes tu o que lês? Né? Muitas pessoas estão nessa situação. Aí ele responde, né, o mordomo mor, como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, e rogou a Felipe, né, que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura eu queria é esse pedaço que eu falei. Então, alguém precisa estar explicando, né? Para entender a palavra de Deus, muitas vezes alguém precisa estar explicando. Mas de que forma? Com o estudo da palavra de Deus e oração. Então, sem oração, sem a busca do Espírito Santo, sem ser em nome de Jesus, que é o autor, né, da palavra, o verbo que se fez carne, primeiro João capítulo 1. Se não for em nome dele, se não for através de oração e Espírito Santo, então não seria só um livro comum, você entendeu? E esse aqui não é um livro comum, é um livro que transforma vidas, que muda vidas. Então vamos lá, que vai dar continuidade. Ele disse como poderei entender se alguém não me ensinar, e rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. Então, muitos que estudam não entendem, e para entender a palavra de Deus, alguém precisa ensinar. Muitas vezes tem que ser assim. Aqui agora a pergunta 3, são verdadeiro e falso. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28. Isso aqui é muito importante também, porque muitas pessoas fazem uma confusão danada. Eles acham que a Bíblia é um livro cronológico, e não é. A Bíblia não é um livro cronológico, com as histórias cronologicamente colocadas aqui. Ela tem diversas histórias, né? Na verdade, foi pegado diversos livros e colocado, juntado tudo num local só, por isso chama Bíblia, né? Uma biblioteca. Colocaram tudo num local só para facilitar o manuseio. Pegaram a Torá, pegaram os Salmos de Davi, pegaram as histórias dos reis, as crônicas dos reis colocaram aqui. Pegaram também os profetas, né, os livros dos profetas, e colocaram aqui. Pegaram as epístolas e cartas e evangelhos dos apóstolos, colocaram tudo aqui e fizeram a Bíblia, né? Então tá tudo aqui com versículo, número, tal, bem fácil, com concordância para facilitar para as pessoas estudarem. Hoje em dia, então, é muito mais fácil, mas não era assim, era tudo separado. Então, a gente vai para o livro de Isaías e saber como que estuda essa Bíblia, para a gente, muitos cria muita confusão na hora de estudar, porque estuda a Bíblia de forma errada. Às vezes você está passando por isso. Então, lá no livro de Isaías 28, no versículo 10, se você já achou, a gente vai ler aqui na minha Bíblia, está na página 628, tá bom? Se você tem dificuldade ainda para manusear a Bíblia, vai lá no início da Bíblia e lá tem o índice, né? Todo livro no início tem um índice. Vai lá, procura no índice e vê que número que tá, né? Qual o número lá desse livro, Isaías. Aí você procura no índice e fica mais fácil para achar. Você chegou no livro, aí você procura o capítulo e o versículo, tá bom? Pausa também aí o vídeo para ficar mais fácil para você estudar. Precisa correr com calma, você faz isso. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? O versículo 10 do capítulo 28 de Isaías responde: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, qual que é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então, é mandamento sobre mandamento, ou seja, regra sobre regra. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu quero estudar agora sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar? Como que vai ser essa volta de Jesus? Então eu vou pegar textos e versículos que falam a respeito da volta de Jesus. É assim que eu vou estudar a Bíblia, para não fazer confusão. Vamos supor que eu pegue esse capítulo 28 inteiro e eu quero entender como que estuda a Bíblia. No capítulo 28 inteiro está me ensinando como estudar a Bíblia? Não.
É no versículo 10 que está falando como que é. Você entendeu? Então eu vou pegar esse versículo, posso pegar outros lugares também, né? Mas aqui já dá para ter uma boa noção. E ensinar e mostrar para você como que a Bíblia é estudada. Então vamos supor que eu quero pegar sobre qual o tipo de alimento que eu posso comer ou eu não posso comer. Então vou pegar os versículos bíblicos e o capítulo ou livro que fala sobre esse assunto, só sobre esse assunto, sobre alimentação. Se é sobre bebida, só o que fala sobre bebida. Você entendeu? É dessa forma que a gente estuda a palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre a lei de Deus, então vamos pegar os versículos e os textos que falam sobre a lei de Deus. Como que é a lei de Deus, tal, o que que tem na lei de Deus, quais são as leis que existem, né? Quais as divisões de leis, lei para quê, lei para isso, lei para aquilo outro, né? Como a nossa sociedade é montada, tem diversas leis para diversas coisas. Saber para cada para que serve essa lei aqui serve para isso, essa outra lei serve para aquilo. Conseguir fazer essas divisões, entendeu? Então, tem leis morais, tem leis cerimoniais, tem leis que você não pode fazer isso, tem leis para aquilo outro, você entendeu? Então eu vou pegar sobre a lei e vou estudar. Sobre casamento, então eu vou pegar sobre os textos que falam sobre casamento e vou estudar. Então é assim que a gente estuda a palavra de Deus, é pegando os mesmos textos que falam sobre determinado assunto. O ser humano tem alma, o ser humano é uma alma, o que acontece com o ser humano após a morte? Então eu vou pegar textos que falam sobre isso. Não vou pegar todo um capítulo inteiro e ler só aquele ali ou só um versículo, que aí vai ficar muito confuso, eu não vou entender nada. E apóstolo Pedro fala, né, que muitas epístolas de Paulo, às vezes é difícil, Paulo é uma pessoa muito culta e inteligente, e às vezes ele fala numa linguagem que não é tão fácil para a pessoa comum entender. Então, Pedro fala, né, muitas pessoas pegam esses textos e criam teorias e coisas absurdas que ele não está querendo dizer. Por quê? Porque a pessoa só pega aquele texto ali e não pega outro para comparar o que foi dito antes, como que foi e tal. Então, vamos estudar a Bíblia de forma separada, de forma didática, de forma separando o assunto e escolhendo o assunto que você quer saber, um assunto por vez. Acabou aquele assunto? Beleza, não tenho mais dúvida nesse assunto? Aí eu vou passar para outro assunto. Mais ou menos assim, entendeu? Na verdade, não é mais ou menos não. É assim que se estuda a palavra de Deus. É para você aprender. Senão você não consegue, fica muito difícil. Então, fazendo verdadeiro e falso aqui, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, pega texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de um livro, de outro livro e vai comparando um com o outro sobre o mesmo assunto até conseguir ter uma solução daquele assunto, ter uma convicção daquele assunto, entender como é aquele assunto, sobre o que ele está falando e qual é a orientação que ele dá. Então, comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Sim, comparar os textos que tratam do mesmo assunto, isso é verdade. Buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto? Sim, justamente. É estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo? Não, de maneira nenhuma. Precisamos orar antes, pedir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que essa função dele nos abre a nossa mente, nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Então, sempre com oração, coração contrito, oração e o coração simples e humilde, não querendo discutir com Deus, mas aprender de Deus, da sua palavra. Isso é falso, então, e um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Exatamente. Pega lá no Antigo Testamento, pega no Novo Testamento. Vamos pegar lá na raiz. Então, quando originou esse assunto, ele era de que forma? Quando foi feito, era de que forma? Era assim. Aí você vai pegando esse assunto, os textos seguintes, e vai lendo e construindo a ideia e tendo a opinião correta sobre o assunto. Beleza? Então, isso é verdadeiro também. Então, a pergunta 4, que benefício o estudante tem das escrituras, né? Então, lá no João, livro de João, Evangelho de João, discípulo do amor.
Então, lá no 5:39, na minha Bíblia está na página 968. Então, qual benefício recebe o estudante das Escrituras? É aqui que eu falo, daqui eu tirei o nome do meu canal, justamente o livro de João 5:39, que fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso aqui, para mim, é a parte mais importante da Bíblia. E tem um outro lugar lá que fala: meu povo perece por falta de conhecimento. E tem um outro lugar também que fala: e se possível, Satanás se transfigure em anjo de luz e enganará até os escolhidos. Então, para você não ser enganado por ninguém, você precisa ter o conhecimento. Você só não faz aquilo que você não conhece. Isso é na sua vida profissional, se você é um empresário, se você é um empregado. Você é empregado, você só não sobe de cargo que você não conhece mais. Então você fica preso ali naquela posição e não consegue sair daquilo. Fica sempre patinando ali e não consegue evoluir. Como empresário também, você só consegue ganhar só aquilo porque você não conhece, e a palavra de Deus também. Você não tem sucesso, você é enganado por muitas armadilhas porque você não conhece a palavra de Deus. Então, como não temos o conhecimento, somos enganados facilmente. Então, aqui, através da Bíblia, nós encontramos a vida. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, encontramos a vida eterna, e elas testificam de Jesus, que é o mais importante. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Esse aqui é o principal motivo de existir a palavra de Deus, a Bíblia. É para poder guiar você. Isso aqui é uma carta de amor de Jesus para o ser humano. Então a intenção dele, a intenção da Bíblia é levar o ser humano a voltar atrás do pecado, né? Até me fugiu a palavra, mas é ele se reconciliar com Deus, porque o ser humano pecou através do pecado de Adão e Eva no Éden. O pecado passou a todo ser humano através desse pecado, e Jesus nos trouxe de volta, né? Nos deu a sua graça e nos trouxe a possibilidade de ser salvo novamente, porque ele pagou o preço do pecado, que é a morte. Então a Bíblia vai falar sobre Jesus e salvação. Às vezes você não encontra determinadas respostas, porque a Bíblia ela vai tratar da sua salvação e é o que interessa. Deus ajuda em muitas outras coisas? Ajuda, mas o principal interesse de Jesus é a salvação do ser humano e dar a vida eterna novamente para ele, como tinha lá no Éden, quando comia da árvore da vida. Vamos para frente. Esse é muito importante porque a intenção da Bíblia, da palavra de Deus, não é deixar você milionário, deixar você rico, te curar de todas as doenças, te livrar de todos os problemas. Não é esse o propósito da Bíblia. Essa não é. Deus, por muito amor ao ser humano, ele livra, ele dá sabedoria. Você pode ficar rico, pode, lógico, né? Como vários ficaram, mas não é essa a intenção da palavra de Deus. E sim, a intenção é de salvação do ser humano. Essa é a principal, tá? Não é fazer você arrumar o melhor casamento da tua vida ou sei lá o quê. Não. A intenção da palavra de Deus é te dar a coisa mais importante que tem, que é a vida eterna. É a salvação, trazer você do pecado, colocar você no nível de salvação e te dar a vida eterna como tinha no Éden antigamente. E aí lá você vai ter tudo perfeito. Não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem pobreza, não tem mais nada dessas porcarias, devastações, catástrofes e doenças e tudo isso que a gente já conhece, morte, né? Que é uma coisa muito triste. Mas vamos lá. Pergunta 5 é: que outro benefício prático advém de examinar a Escritura? Então, no livro de João ainda, só que agora no capítulo 16. Vamos lá. Vamos ver o que fala no 16, 13, né?
Qual outro benefício prático que advém de examinar as Escrituras? Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então é isso que o Espírito Santo faz. Nós lemos lá, João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então o que o Espírito Santo faz? Ele guia o quê? Em toda a verdade. Então se a palavra de Deus é a verdade, então ele vai guiar você na palavra de Deus. Essa é a função do Espírito Santo, uma das funções dele. Então é guiar você na palavra de Deus. Porque ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai. Então, agora vamos para João 8,32, que está muito difundido agora esse versículo. João capítulo 8, versículo 32. Na minha Bíblia, página 972, e fala assim: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então, conhece a verdade da palavra de Deus, a verdade que é Jesus, e ela liberta. Liberta de quê? Liberta do tempo de ignorância, liberta você do pecado, liberta você dessa vida que é passageira, essa vida terrena, e um dia levará você para a vida eterna, uma vida plena, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, mais pobreza, mais terremoto, furacão, tsunami, toda coisa aí, você entendeu? Que tem nesse mundo de ruim. Não terá mais dor, nem tristeza, nem morte. É isso que ela faz. Então, quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Espírito Santo guia em toda a verdade, e é a verdade que nos liberta. Pergunta 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Isso é muito interessante, porque, veja bem, isso aqui é bem interessante esse assunto, porque você imagina começar um livro, você começa a escrever um livro e ele demora 1.600 anos para ser escrito. Tem tudo para dar errado, não tem? Fala a verdade. Pensa bem. Deveria ter muitas contradições, deveria cada um falar uma coisa, um diferente do outro, porque são épocas, culturas totalmente diferentes. E época diferente você vê hoje, né? Nós estamos, a minha geração é totalmente diferente da geração que tem agora. A geração dos meus pais é diferente da minha, dos meus avós é diferente dos meus pais e da minha, enfim. Isso são as gerações pequenas, próximas, né? Agora você imagina 1.600 anos de diferença aí para poder escrever a palavra de Deus. Você vê como que a coisa é complicada. Então vamos lá, segundo a Pedro. Na Epístola de Pedro, a gente vai ler a resposta dessa pergunta aqui. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Isso é muito interessante. Quem dirigiu? Na minha Bíblia está na página 1150 e fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de quem? Vontade do homem algum, de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo já estava lá atrás trabalhando, né? Sempre teve. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre teve trabalhando. Então, quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que alguns fazem confusão por não saber estudá-la
dizem que ela se contradiz, mas todavia ela não se contradiz, ela se complementa. Isso é um milagre de Deus, na verdade, né? Por 1600 anos ela ser escrita e não se contradizer. Ao longo do estudo da palavra de Deus você vai vendo sobre isso. Então, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por isso que é toda a palavra de Deus, não é só Novo Testamento ou só Velho Testamento. É toda a palavra de Deus que vale, tá? Põe isso na sua cabeça, lembra bem disso, é toda. Estão dizendo por aí que não é, mas é toda a palavra de Deus. Toda foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus guiado pelo Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo que a gente leu? Uma das funções que a gente leu lá no livro de João, que ele guia toda a verdade, entendeu? Então, ele vem guiando os seus profetas, os seus filhos, inspirado por Deus a escrever a palavra dele. Vamos para a pergunta 7, vai ser um verdadeiro e falso também, na 2 Timóteo 3,16. Quanto do texto bíblico, que se complementa, né? Um complementa o outro. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Porque se você não souber disso, você como cristão, se você não tiver claro isso, então o livro da Bíblia é um livro comum, um livro de historinha qualquer. Não faz efeito nenhum, não muda a vida de ninguém. Isso que eu estou falando não é verdade, né? Só estou fazendo uma suposição. Por quê? Porque esse é um dos livros mais poderosos do mundo que mudou a vida de pessoas perversas, transformando-as em ovelhinhas. E tem diversas e diversas e diversas histórias disso. Então, qual a importância de você saber? Se você adora a Jesus, se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, então você é um cristão. Então, qual é o Deus que você serve? É o Deus Jesus? Então você é um cristão. Se você é um cristão e você então tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática. Então, se ela é a sua regra de fé e prática, então toda ela tem que ser inspirada por Deus. Está conseguindo compreender agora a importância de toda a palavra de Deus? Se ela é minha regra de fé e prática, eu sigo a Bíblia. Não é outros. Ah, mas fulano falou. Pode estar em cima de um púlpito, pode estar em cima do que quiser. Fulano falou e está batendo aqui com a palavra de Deus, com o que está escrito dentro da palavra de Deus, dentro de toda a palavra de Deus, não é só da metade dela? Beleza, se tiver, ótimo. Então, eu quero que você seja bem crítico nesse ponto. Por isso que o Deus fala para examinar as escrituras, né? Para você não ser enganado à toa. Eu quero que você faça esse exercício. Vamos supor, quando a gente compra, você comprou uma televisão, por exemplo, ela vem um manual de instrução de como você usá-la. Você comprou um celular, ele vem um manual de instrução de como você usá-lo. E aí de repente você, eu sou muito sabichão. Aí você ignora o manual que vem do seu celular ou da sua televisão, que essa televisão mais moderna vem cheia de coisa. E aí você ignorando o manual, o que você acontece? Você cai nas armadilhas, porque tem muitas coisas que você não conhece. Então, o que você não conhece, você não consegue fazer. Aí você vai, desregula tudo do seu celular. Aí você vai ter que gastar dinheiro, levar num técnico para ele poder mexer, sua televisão é a mesma coisa. Então Deus nos deixou o seu manual de instrução. Foi Ele que nos criou. Ele que nos formou do barro e soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então Ele sabe como nós somos feitos e o que é melhor para nós. Então por isso Ele deixou um manual de instrução, de uso, de como ser usado, de como você voltar para o Éden restaurado, né? No caso, quando Jesus voltar novamente. Então, por isso que é importante. Aqui é o manual. Aqui fala como que é. Aqui fala o que é e o que não é. Então, se alguém estiver falando sobre a palavra de Deus, você ouve, né? Deus fala, provai os espíritos e reter o que é bom. Então, você ouve. Faça igual os bereanos. Eles ouviam o que o apóstolo Paulo pregava, os apóstolos pregavam. Eles iam lá e conferia na palavra de Deus. Bom, o que eles pregou lá, está aqui dentro da palavra de Deus. Ah, tá.
Por isso você tem que estudar, examinar as escrituras. Examinar significa cavar a fundo. Quando você vai num médico particular, estou falando particular porque SUS não é parâmetro, mas você vai num médico particular que você está pagando e você está com uma doença, ele vai pegar e fazer diversos exames até achar qual é o problema que você tem. Por isso que aqui está escrito examinar as escrituras. Examinar significa cavar a fundo. Uma pessoa que procura um tesouro, a palavra de Deus manda a gente fazer isso. Quando ela vai procurar um tesouro, ela vai, começa a cavar a terra, até chegar lá no veio de ouro. Por quê? Porque para ela o ouro é a coisa mais importante que tem na vida dela. E a palavra de Deus é muito mais importante que o ouro. Por isso você tem que cavar a fundo, estudar, pesquisar, estudar, buscar com o Espírito Santo a sabedoria da palavra de Deus para que você não seja enganado. Então, é a palavra de Deus, é o nosso manual que vai colocar em xeque o que a pessoa está falando sobre a palavra de Deus. Tá aqui, tá batendo com o que está escrito aqui? Ótimo, eu aceito. Ah, não tá batendo? Descarto. Entendeu? Mas se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, não tem como você fazer isso. E que você escutar lá, chegou em casa, pega a palavra de Deus e vai estudar. Ótimo? Então vamos lá, vamos continuar. Então, 2 Timóteo 3,16 fala assim: o Senhor conceda misericórdia. Não é esse. Também, ele concede misericórdia, mas não é. Na minha página 1118. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, toda a escritura é divinamente inspirada. É toda a escritura. Presta bem atenção nisso, toda a escritura. Tem que dar ênfase, porque as pessoas estão indo na conversa de outros e está esquecendo que é toda a escritura. E para que ela serve também? Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso. Muito importante. Então, somente o Antigo Testamento? Isso aqui é falso. Toda a escritura, eu volto aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, não é só o Antigo Testamento, ela é falsa. Somente o Novo Testamento? Também não. Também é falsa essa afirmação. Então, quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Essa é verdadeira. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino. Então, você precisa ensinar suas crianças. Para você repreender, né, tanto a você quanto se você tiver filho, para correção minha e para educar na justiça. Então, pela leitura da Bíblia, o nosso caráter é transformado. Então, eu mudo, tudo muda. Tá? A mudança nunca é nos outros. É eu mudo, tudo muda. E eu transformo, as outras pessoas ao meu redor transformam. Eu faço a reforma dentro da igreja e as outras pessoas façam. Começa sempre comigo. Tá? Sempre crucificando o eu, não os outros. Então a pergunta 8 é: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Será que tem alguma parte da Bíblia? Lá diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas será que tem alguma parte na Bíblia que não foi escrita por humanos? Vamos lá no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. O Êxodo é quando o pessoal saiu do Egito. Foi livrado através de Moisés das garras do faraó, da opressão de faraó. Então, livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Na minha página tá na página 99, tá bom? Então, acho que você já achou, vamos ler. Então, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Será que tem? Vamos ver. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Então, Deus aqui estava conversando com Moisés lá no Monte Sinai. De que ele deu para Moisés? As 2 tábuas do testemunho. Que tábuas são essas? Tábuas de pedra. O que é essas tábuas de pedra? Deus mandou Moisés lavrar 2 tábuas de pedra que ele ia dar os 10 mandamentos para Moisés e seu povo. Por quê? Porque antes dessa parte, o povo vivia no Egito
não era escrito as coisas ainda, era só falada. Então, a partir de Moisés, Deus manda ele escrever. Ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Dizem os teólogos que Jó, o livro de Jó, é o primeiro livro escrito, e depois vem os outros. Então, Deus manda Moisés lavrar. Por quê? Porque 450 anos mais ou menos eles ficaram no Egito de escravidão e perderam seus costumes, ou a maioria dos seus costumes, por mais que tenta manter uma tradição, mas está em país estrangeiro. 450 anos é muito ano, e a maioria das pessoas perderam as tradições do povo de Deus. Então, Deus precisa relembrar. Por isso, Deus manda Moisés escrever, né, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os livros da lei, conta a história do Êxodo também. E Deus manda ele lavrar 2 pedras. Ou seja, Deus sempre manda o humano fazer a parte dele, que ele pode fazer, tudo que está ao alcance dele ele faz, e aí o que o ser humano não consegue fazer, Deus faz. Então Deus devolve, né? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, as 2 tábuas de pedra. O que Deus fez nessas tábuas de pedra? Aí que fala, né? Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu os 10 mandamentos. Olha aqui nos meus olhos, ó, chega mais perto aqui, ó. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedinho. Pegou o dedo dele lá, ó, e escreveu. Não foi o ser humano que escreveu. Isso aqui é importante, porque quando você precisa fazer uma coisa muito importante, por um acaso você manda os outros fazer para dar errado? Não, você não manda. Você pega e faz. Quando você quer um negócio bem feito, do jeito que tem que ser, do seu jeito, você pega e faz, não manda ninguém. Deus só falou para Moisés: faz a tua parte aí, vai lá, pega as pedras para mim, lavra ela, capricha. Ele fez. Aí Deus foi lá e escreveu os 10 mandamentos. E tem outra coisa: tudo que é importante, você pega e faz. Deus põe a mão para fazer. Tem mais uma coisa que Deus pôs a mão para fazer: você, o ser humano. Quando Deus faz Adão e Eva, tá lá no livro de Gênesis, no comecinho, ele pega com a própria mão dele o barro, forma um boneco de barro, sopra o fôlego de vida, esse fôlego de vida que você respira, sopra no nariz de Adão e dá vida ao ser humano, ao primeiro ser humano, que é o Adão. Depois põe ele para dormir, tira a costela de Adão, forma outro boneco através dessa costela e faz a Eva. Então ele põe a mão e faz o ser humano. Então 2 coisas na Bíblia Deus põe a mão. Para fazer o ser humano, porque é muito importante, é a imagem e semelhança dele, e para colocar a lei dele, a lei dos 10 mandamentos. Você viu o tanto que é importante. E estão dizendo por aí que Jesus veio para abolir a lei dos 10 mandamentos. Você entendeu? Então presta cuidado com isso, que tem muita gente aí querendo enganar você. Principalmente aquele que caiu lá de cima. Tem um anjo que caiu lá de cima. Somente ele inspirando as pessoas, usando a Bíblia com meias verdades, como usou lá no Éden para enganar Eva, usando a Bíblia, né? Ele usou a própria palavra de Deus lá para enganar Eva. E ele continua usando pessoas, ministros, com a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Porque quanto mais ele conseguir enganar, mais fica na fileira dele. E não entra no céu. Fica bem esperto com isso, toma bastante cuidado. Então, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Os 10 mandamentos. Será que é importante? Faz essa pergunta para você mesmo. Será que é importante? Essa é a pergunta de que vale a vida eterna. Não é nem 1 milhão. A pergunta de 1 milhão é que vale a vida eterna. Então vamos continuar aqui. Não vai ficar muito longo esse estudo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Então, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? A lei dos 10 mandamentos. Nós vamos ter oportunidade de ler essa lei ainda. Mas nós vamos chegar lá. A pergunta 9 é: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será?
Primeiro, será que alguém alterou a Bíblia? Será que alguém acrescentou? Será que alguém tirou? Vamos lá. O livro de Malaquias é um livro antes do Evangelho de São Mateus. É o último livro do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança. Livro de Malaquias. Está no capítulo 3 e no verso 6. Na minha Bíblia está na página 837. 3, 6. Então, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Vamos lá, vamos construir essa resposta. Livro de Malaquias 3, 6. Leio assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é muito importante. Então, isso não foi consumido ainda porque Deus não muda. Ele faz promessas e profecias. Algumas são condicionais. Se você fizer isso, eu não faço aquilo. Ou se você fizer isso, eu faço aquilo para você. Se você não fizer determinada coisa, eu também não faço determinada coisa. Então são profecias condicionais. Mas tem aquelas, por exemplo, eu vou voltar. Isso é uma profecia incondicional. Se você aceitar Cristo como Salvador, se você não aceitar, se você acreditar que Ele existe, se você não acreditar, Ele vai voltar independente de qualquer coisa. E agora vamos lá para Apocalipse 22, 18. E por ele não mudar, estão muitos dizendo que ele mudou, que o Velho Testamento não vale. Parece chato, né? Mas não é. Você vai entender mais para frente, para os estudos para frente, que não é chatice. É porque a palavra de Deus está sendo atacada nesse fim dos tempos. Esses últimos dias do homem na terra. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Lá no último livro de Apocalipse. No último capítulo. Apocalipse 22. Aqui na minha Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19, está na página 1183. Aí você vê na sua Bíblia aí. Aqui eu leio assim: Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Então vamos lá. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então você vê, então não pode nem acrescentar e nem tirar. Será que alguém fez isso na história? Mais para frente a gente vai ver sobre isso aí. Então, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, no versículo 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Misericórdia. Da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, se você, por isso que eu estou sendo chato nessa parte, de toda hora falar, cuidado, estão tirando o Velho Testamento e não é assim, porque é toda a palavra. Então, se alguém tira ou acrescenta alguma coisa, vai perder parte da árvore da vida, porque Deus vai tirar. E ele não muda. Isso aqui é uma profecia que é incondicional. Se fazer isso, ele tira e ponto final. Então lá, qualquer resposta, não pode. Então ninguém é autorizado a alterar a Bíblia. Então vamos para a pergunta 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Lá no livro de João. Evangelho de João, ou São João. Um livro antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. E o versículo é 17. 13 e 17. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos?
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você é um bem-aventurado. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você é bem-aventurado por saber e se fizer. Então só saber não adianta, precisa fazer. Entendeu? Fazer. Vamos lá para Tiago. Livro de Tiago. Outro apóstolo do amor também. Jesus amava muito ele. Era Tiago e João. Então no capítulo 1, versículo 22 de Tiago, na minha Bíblia está na página 1140. E o versículo 22 fala assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quem você está enganando se você só ouve a palavra e não pratica? A você mesmo. Porque eu sou o Senhor, não mudo, diz a palavra de Deus. E se acrescentar ou tirar, as pragas lá, né? Ele vai tirar da árvore da vida. Então, temos que ouvir e colocar em prática. Não adianta nada se não colocar em prática. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Vou fazer uma breve recapitulação para encerrar esse estudo. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Então, tua palavra é a verdade, João 17:17. Muitos estudam e ficam igual etíope, o mordomo mor etíope, e não compreendem a palavra de Deus. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, pegando vários textos sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus. Não podemos nem tirar e nem acrescentar às Escrituras. Agora chegou uma hora muito importante, que é o final desse estudo, e de nada adianta a gente só ouvir, então a gente tem que colocar em prática. Então vamos fazer um compromisso de fé com Deus agora. Você está comigo aqui? Vamos fazer esse compromisso? Então eu me comprometo, eu aceito toda a Bíblia como regra de fé e prática da minha vida. É toda a Bíblia, não é só metade. Vamos voltar aqui, ele pulou. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Você se alimenta todo dia? Você toma café da manhã, muitas vezes você almoça, janta, faz um lanche, faz a ceia à noite. Então, a palavra de Deus, se você não se alimentar todos os dias, você vai ficar com inanição, você não consegue crescer, né? Você vai ficar raquítico, não cresce, vai ficar com problema de saúde espiritual. Então, você só consegue ficar forte espiritualmente se você estiver em constante contato com a palavra de Deus, estudando a Bíblia, buscando ele diariamente. Os judeus buscavam de manhã, tarde e noite todos os dias da sua vida, com agradecimento e súplicas. Da mesma forma que você se alimenta, o corpo alimenta o espiritual também. E farei todo o possível para colocar em prática os ensinos na minha vida. Então esse é o meu compromisso de fé que eu faço. E o próximo estudo, não perca o próximo estudo. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo. Até mais. Fique com Deus. Então, para finalizar, vamos fazer uma oração e a gente termina. Oremos. Querido Pai, obrigado por poder estudar a Tua Palavra. Obrigado por poder ouvir a Tua Palavra. E dá-nos poder pelo Teu Santo Espírito para colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos agora.
Abençoe a cada um que ouviu a sua palavra, que está estudando a tua palavra aqui comigo, e que seu Santo Espírito dê poder na vida deles, para eles, além de ouvir, ser praticantes da tua palavra. Seja conosco, abençoe a cada dia a vida de cada um que está estudando. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.